pessoal, tudo bem? Vamos conversar mais um pouquinho sobre processo civil. Hoje eu escolhi falar com vocês sobre o último exame da ordem, sobre a segunda fase, na realidade, do nosso 22º exame da OAB, último exame, acabou de acontecer, aconteceu agora no domingo passado, no dia 28 de maio, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a peça que foi pedida por esse nosso exame 22º área civil aqui da nossa OAB, pessoal. Então é o seguinte, primeiro ponto, ninguém apostava que o examinador ia pedir novamente um recurso nessa prova, porque ele pediu aqui um recurso para que o candidato, né, pessoal, pudesse ali interpor um recurso de agravo de instrumento. Por que que ninguém apostava no recurso, especialmente no agravo de instrumento, né? Porque esse exame que nós tivemos agora no domingo, ele foi o terceiro exame da OAB realizado na vigência do novo CPC. Então nós tivemos o 20º, o 21º e esse agora o 22º. No 20º exame, então o primeiro exame da ordem no novo CPC, o examinador pediu um agravo de instrumento. No segundo, ele pediu uma apelação. E agora no terceiro, ele pediu novamente um agravo de instrumento, pessoal. Então ninguém contava com isso, ele de fato não era uma aposta, mas acabou sendo exigido novamente, né, num curto espaço de tempo aí, pelo nosso examinador. Ok, primeiro ponto. Segundo, não obstante, a gente observa também que o examinador foi muito bonzinho aqui, pessoal, porque ele diz especificamente do caso narrado que o candidato deve interpor o recurso cabível, ele usa a expressão recurso, né, afastando os embargos de declaração, deixando claro que não é o caso nessa situação específica do uso dos embargos de declaração, que tecnicamente pode ser interposto em face de qualquer decisão judicial, né? Então ele coloca que o candidato deve interpor o recurso cabível para impugnar decisão que deferiu tutela antecipada, ou seja, ele deixa muito clara a natureza jurídica da decisão prolatada pelo juiz e que a parte, no caso, o candidato aí, deve interpor o recurso cabível para impugnar essa decisão. Não havia dúvida nenhuma de que a peça seria um agravo de instrumento. Não era aposta, mas não houve dúvida de que a peça de fato era essa, né? Então o problema, pessoal, em resumo, ele narrava que uma determinada editora lançou uma biografia de uma determinada cantora, envolvendo uma cantora que havia feito sucesso nas décadas de 80 e 90, depois ela se afastou da vida artística por problemas com drogas ali, mas essa editora acabou lançando uma biografia dessa cantora, né? E essa cantora, por se sentir prejudicada, por não ter autorizado essa biografia, né? Ela acabou promovendo em face dessa editora uma ação de indenização por danos morais, cumulada com uma obrigação de fazer, no caso do probleminha narrado aqui, né? E dentre os pedidos formulados pela nossa cantora Jaqueline, colocada aqui, a ação foi manejada por ela em face da editora Cruzeiro, segundo o problema, né? Dentre os pedidos que ela formulou, o juiz de primeiro grau ali deferiu, a título de antecipação de tutela, que os exemplares, né, dessa biografia não fossem vendidos e também deferiu a título de antecipação de tutela para que todos os exemplares que já tivessem sido encaminhados aos postos de venda fossem recolhidos no prazo de 72 horas, sob pena de incidir as astrentes aí a multa diária no valor de R$50 mil, inclusive, né? Então, o juiz de primeiro grau, defere o pedido da autora desta ação de proibição da venda desses exemplares e também aqueles que estiverem já sido encaminhados aos postos de venda, né? Para que eles fossem recolhidos ali no prazo de 72 horas, sob pena de incidir a multa diária nesse sentido, pessoal. Então, dentro desse contexto, o candidato deveria se valer de um recurso questionando essa decisão, né? Então, a gente tem aí que o agravo de instrumento deveria ser manejado pelo réu dessa ação, agravante aí, questionando essa decisão
interlocutória. Então, nós temos tranquilamente que o recurso de agravo de instrumento é cabível nessa situação, porque o artigo 1015 elenca as hipóteses em que a parte vai poder se valer do agravo de instrumento, e nós temos que cabe agravo de instrumento envolvendo decisões interlocutórias que se referem às tutelas provisórias. Se o juiz deferiu uma tutela antecipada é tutela provisória de urgência, então a parte que se sentir prejudicada por essa decisão, nos termos do artigo 1015, inciso 1, pode interpor o recurso de agravo de instrumento. Cabimento tranquilo, né? A gente tem aí, pessoal, que o recurso de agravo de instrumento não é um recurso em que a gente precisa fazer uma peça de interposição, ele vem elaborado tecnicamente numa única peça. E por que a gente não faz a interposição no recurso de agravo de instrumento, né? Porque ele corresponde, na verdade, a um recurso que vai ser encaminhado ao tribunal e julgado pelo mesmo tribunal. Então, ele é um recurso encaminhado e julgado pelo mesmo órgão jurisdicional. Há necessidade, na realidade, da peça de interposição quando você tem, por exemplo, um recurso sendo encaminhado para um determinado órgão, né? Então, ele é interposto perante um determinado órgão jurisdicional, mas julgado por um outro. Isso acontece, por exemplo, no recurso de apelação. Isso acontece, por exemplo, num recurso especial, extraordinário, onde a gente vai ter um órgão recebendo eventualmente aquele recurso e um outro órgão jurisdicional julgando o mérito recursal, né? Aí sim, interposição e razões do recurso que você está interpondo. Aqui não. Como o agravo de instrumento ele é um recurso encaminhado e julgado pelo mesmo órgão jurisdicional, não há necessidade nenhuma de peça de interposição, muito embora a gente verifique, né, vez ou outra ali, a realização de uma peça de interposição, mas me parece que totalmente desnecessária essa peça nesse sentido. Então, no probleminha narrado de modo específico, esse recurso deveria já ser endereçado ao Tribunal de Justiça, porque a decisão foi proferida pela primeira vara civil, o probleminha falava ali, né? Da comarca da capital do estado de São Paulo, então é o TJ de São Paulo, o tribunal competente para analisar, julgar o recurso de agravo de instrumento. Deveria haver, obviamente, a qualificação das partes, né, nos termos da lei. A fundamentação da interposição do agravo de instrumento vem no artigo 1015, inciso 1 do novo CPC, conforme a gente já mencionou. Poderíamos já mencionar também ali o artigo 1019, inciso 1, porque será feito nele, deveria ter sido feito nele aqui, um pedido de efeito suspensivo. Vou melhorar já essa ideia, né? Aí o candidato deveria, na estruturação dessa peça, né, normalmente a gente orienta assim, que ele coloque um breve relato do que aconteceu naquela relação processual, que ele mencione num item a ideia do cabimento do recurso de agravo de instrumento, por que é que cabe o agravo dentro daquela circunstância, a demonstração de que os requisitos de admissibilidade do recurso de agravo, né, de instrumento foram observados ali, um item sobre as razões de reforma da decisão, né, pessoal? E aí, especificamente, o agravante, impugnando essa decisão interlocutória prolatada, ele deveria apresentar nessa sua argumentação que não há necessidade, no caso específico, de autorização da pessoa biografada ali, né? Porque na realidade ela é uma pessoa notória, ela é uma pessoa pública. Nós temos essas regras estabelecidas pelo Código Civil, aí o espelho de correção cita os artigos 20 e 21. Nós temos a própria Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 9, que se refere à liberdade de expressão. Nós temos decisões de jurisprudência, decisões, inclusive decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo julgou o Madin nesse sentido em junho de 2015, né? E aí, pessoal, a gente sempre diz, quando você vai fazer uma prova e leva, que tem a possibilidade de consulta, e você leva um código menor, né? Não um código com muitas leis, aqueles vademecums, ali muitas leis em uma. Eu não gosto muito. Por quê? Porque quanto mais você tem muitas leis num código só, você tem menos referência. Se você tem aqueles códigos 4 em 1, me parece mais adequado para a realização de uma prova. Quanto menos lei, enfim, você tem ali num único código, você vai contar com maiores referências. Por que eu me refiro a isso? Porque esse dado dessa ADIM vem
previsto em alguns códigos. Os códigos fazem até menção já a essa decisão. Então, tecnicamente, a tese de defesa estava descrita ali no código, essas informações vinham no código que o aluno dispunha ali para poder confeccionar a sua prova, né? Então, acho que nesse ponto não havia muita dúvida. Aí ele deveria colocar, né, pessoal, que na realidade, se manifestando nesse sentido de liberdade de expressão, de que a pessoa é pública e tal, de que não haveria necessidade ou que não precisaria haver aí autorização dela para a confecção dessa biografia, a ideia específica de que pode eventualmente haver a responsabilização ali por um eventual excesso no tocante às informações prestadas, mas não a censura prévia. Esse dado veio pontuado pelo espelho, então correspondia também, faz parte também a nossa tese de defesa. E aí, abri um tópico também no tocante ao efeito suspensivo desse recurso, porque se o juiz concede a tutela antecipada, essa decisão é apta à produção de efeitos jurídicos. Inclusive, dizia o probleminha que se ela não fosse cumprida no prazo de 72 horas, ia incidir as astrentes ali. Então, o efeito suspensivo deveria ter sido formulado, o pedido de efeito suspensivo deveria ter sido formulado nesse agravo também, solicitando à parte, portanto, que essa decisão impugnada fosse suspensa, que o recurso fosse recebido no efeito suspensivo, porque ele é apto ali a causar dano à parte, enfim, né? Dentro desse contexto, nós temos, inclusive, nesse sentido, o 1019, inciso 1, artigo do próprio agravo de instrumento falando sobre isso. Nós temos o artigo 995, parágrafo único, que é mais geral, alocado ali na nossa parte geral recursal, que também veio no espelho como fundamentação do nosso pedido de efeito suspensivo aí, que deveria ter acontecido. Acho importante a menção, também talvez num tópico em separado, dos requisitos formais do recurso de agravo de instrumento, porque ele é um recurso cheio de requisito formal, né? Cumprimento, por exemplo, de que as peças obrigatórias e facultativas foram juntadas ali àquele processo, né? Foi formado na realidade aquele instrumento, o instrumento de procuração, né, do advogado do agravante, do agravado, o nome completo, seus respectivos endereços, o recolhimento do preparo, requisito de admissibilidade aqui, porque o recurso de agravo de instrumento é um recurso que se sujeita a preparo, né? Enfim, pessoal, e a ideia, me parece aqui, que o cumprimento do 1018, que é aquela regra que dispõe que a parte deve comunicar ao juiz o prolator da decisão no prazo de 3 dias que o recurso está sendo interposto ou foi interposto, enfim, me parece que o examinador não vai pontuar aqui o 1018, porque pela redação dada pelo novo CPC a esse dispositivo, a exigência dele viria para processos físicos. E como o problema não faz referência se esse processo é físico ou eletrônico, me parece que o cumprimento do 1018 seria posto um pouco de lado dentro desse contexto, né? E um pedido, finalizando o nosso agravo de instrumento aí, para que o juiz concedesse o efeito suspensivo pleiteado, né? Para suspender a produção de efeitos da decisão impugnada até o julgamento do recurso, que o nosso recurso aqui fosse conhecido e provido, objetivando a reforma da decisão, enfim, pessoal. Então, ele deveria vir mais ou menos nesse sentido. Me parece que não foi uma peça difícil, os dados estavam todos no problema. A tese pode ter gerado um certo desconforto no início, mas as informações também estavam na nossa legislação. Então, me parece que a prova foi tranquila. O agravo de instrumento não era uma aposta, estava todo mundo desejando, né? Uma inicial, aí nós não tivemos ainda uma prova na área civil, especificamente, nós não tivemos ainda, né, uma petição inicial, só tivemos recursos sendo pedidos na nossa segunda fase na área civil, sob a vigência do novo código. Esperávamos uma inicial, esperávamos algumas novidades aí, implementadas pelo legislador do novo código, mas não aconteceu pelo menos ainda. Bom, a ideia era só trabalhar algumas questões bem rapidinho relacionado a essa peça. Espero que vocês tenham curtido. Esse foi o objetivo, né? O objetivo era só trabalhar algumas questões nesse sentido. Muito obrigada pela companhia de sempre. Um beijo a todos e até semana que vem, pessoal. Obrigada!